Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Francisco Ramos. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 37, é onde nós vamos ler. E aconteceu no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma, e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. Levanta assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Santíssimo Deus e eterno Pai, a tua palavra será, meu Deus, proclamada neste santo altar. E aqui, Senhor, está o teu povo que deseja ouvir e receber a tua palavra. Fale, Senhor, a cada vida, a cada coração. Assim, meu Deus, eu peço em nome do Senhor Jesus. E você que crer, aplauda bem forte ao Senhor. Isso, bem forte, diga glória a Deus. Tome o teu assento. Amados irmãos, como sempre digo, nós não subimos aqui com um relógio para marcar os minutos que levaremos no decorrer da pregação. Não, nós subimos aqui crendo que o Senhor vai falar conosco. Se será uma palavra breve ou se será uma palavra prolongada, nós não podemos dizer para a igreja, mas eu creio que o Senhor, Ele vai falar conosco. Quem crê assim, diga amém. Nós estamos diante de um texto lindo. Nesse texto nós aprendemos muitas coisas importantíssimas para a nossa caminhada cristã. Muitas pessoas não acreditam na existência dos demônios. Muitas pessoas não acreditam na atuação dos demônios. Mas esse texto, qual nós acabamos de ler, mostra claramente, nitidamente, que os demônios, eles existem e eles agem. Inclusive, na Bíblia Sagrada, nós vemos o próprio Senhor Jesus dizendo que o diabo, ele veio, ele está sobre essa terra, sua função é roubar, matar e destruir. Então ele realmente existe e ele atua. Os demônios existem e eles atuam nessa terra. E aqui nós vemos uma forma dos demônios atuarem. Ele está aqui. Eu digo ele porque nesse texto a Bíblia fala que é um espírito com E minúsculo, que significa espírito imundo, espírito maligno, espírito da parte do diabo. Esse espírito imundo, maligno, ele se apoderava do corpo de um jovem. Esse jovem, ele era terrivelmente atormentado por este espírito maligno. Este espírito maligno fazia este jovem se debater pelo chão, fazia este jovem gritar como um louco. Esse espírito maligno, ele quebrava, esmiuçava esse jovem, não largava esse jovem, constantemente se apoderava, se manifestava no corpo desse jovem. E o seu pai, que assistia tudo isso, também vivia atormentado.
Pois qual pai que vendo um filho sendo atormentado e nada podendo fazer, também não se atormenta, também não se atribula? Escuta, esse demônio, esse espírito maligno, jogava o jovem de um lado para o outro. Ele caía no chão, mas não é porque quisesse cair, mas o espírito mau o lançava no chão. Ele ficava se debatendo e gritando como um louco, não porque quisesse fazer isso, nem tampouco aparecer diante das pessoas, mas um espírito mau que tinha se apoderado do seu corpo fazia isso. E hoje não é diferente. Só que nem todo espírito mau atua dessa forma. Nesse caso aqui, esse espírito mau fazia o jovem se debater no chão, de um lado para o outro, gritar como louco. Mas hoje muitas pessoas, eu não vou dizer muitos jovens, mas muitas pessoas, independente de cor, de idade, de posição social, muitas pessoas são atormentadas por um espírito mau e nem percebem. No caso desse jovem aqui, não dava para esconder, não dava para camuflar, era notório o agir de um espírito mau na vida dele. Só que existem situações que o espírito mau se apodera de um corpo e as pessoas que estão em volta nem percebem. E eu vou dizer a você mais ou menos como é. Tem pessoas que estão enfermas e nem percebem que a tal enfermidade trata-se de um espírito mau de enfermidade. A Bíblia diz que Jesus certa vez entrou em uma sinagoga e tinha uma mulher que vivia curvada, e ninguém percebia que ali era um espírito mau atuando no seu corpo, nem ela mesma percebia. Mas aí o Senhor Jesus olha para aquela mulher e repreende o espírito de enfermidade que estava nela, o espírito de enfermidade que há muitos anos lhe atormentava, atuava no seu corpo, na sua vida. Ele sai e de imediato aquela mulher se endireita, deixa de ficar curvada, se endireita. Então tem muitas enfermidades que não se trata de um desgaste físico, mas sim um espírito de enfermidade, um espírito mau que está atuando no corpo de uma pessoa e muitos não percebem e se matam de tomar medicamento, chegam até fazer cirurgia, mas não resolve, porque não é uma doença física, é uma doença espiritual, é um espírito mau. Em outros casos, uma pessoa, ela vive em cima de uma mesa de jogo, ela não vive sem jogar. Ela joga baralho, ela joga sinuca, ela se não jogar adoece, enlouquece. Ela joga nesses joguinhos que estão surgindo agora no celular, em apostas e apostas, e ela é dominada por aquilo, e ela nem percebe, e os que estão em volta nem percebem, mas trata-se de um espírito mau. E eu vou ousar em dizer o nome do espírito mau que age dessa forma na vida das pessoas. Lá no terreiro da macumba recebe o nome de Zé Pilintra. Em outros casos, aquela pessoa que não consegue ter uma só namorada, ou um só namorado, tem um aqui, outra acolá, e a sociedade acha isso legal, interessante, até elogia, mas não tem paz na vida sentimental, é uma prostituição só, e nem percebe, e nem tão poucos que estão em volta, mesmo porque a sociedade hoje acha isso legal.
mas trata-se de um espírito mau, que lá no terreiro recebe o nome de pombagira. Então o demônio, o espírito maligno, ele age de várias maneiras, ele atua de várias formas, da mesma maneira. É com o vício nas drogas, no alcoolismo, no cigarro. Muitas pessoas hoje estão sendo dominadas por espíritos maus, mas não percebem. Eu torno a dizer, no caso desse jovem aqui, não tinha camuflagem, todo mundo sabia logo, trata-se de um espírito mau, porque ele fica se debatendo, gritando, escumando pela boca, então facilmente a pessoa percebe, é um espírito mau, é um espírito mau. Só que o espírito mau nem sempre age assim, nem sempre atua assim na vida de uma pessoa. Às vezes é dessa outra maneira que aqui citei, e aí é o problema, porque muitas pessoas não percebem a atuação dele, muitas pessoas não percebem a atuação dele, e aí não faz nada, porque não imagina que seja um espírito mau, e aí fica quieto do jeito que está, vai continuando vivendo assim, e a vida dominada pelo espírito mau, e ela nada faz, porque ela nem consegue entender que se trata de um espírito mau que está agindo na sua vida, ou no seu corpo. Já no caso aqui, foi muito bom para aquele jovem, o espírito mau ter se manifestado assim no corpo dele, porque logo seu pai entendeu, é um espírito mau, é um espírito maligno, só tem um jeito, eu vou levar lá, em Jesus Cristo. É um espírito mau, só tem uma maneira. Eu ouvi falar de Jesus que cura, que liberta, então eu vou levar o meu filho imediatamente lá em Jesus Cristo. Mas se de repente fosse um espírito agindo no corpo do filho dele, através do vício, vivesse ali no vício, através da prostituição, como aqui citei alguns exemplos, o pai dele nunca tinha percebido que se tratava do espírito mau, e nunca teria tomado a atitude de levá-lo lá, na pessoa de Jesus Cristo. Pois é, tem pessoas que estão possuídas por um espírito mau, tem pessoas que estão com a vida dominada por um espírito mau, e não procura Jesus Cristo, não procura a igreja. Se for dizer, tu está precisando de Jesus, tem um mal aí na tua vida que está destruindo a tua vida, tu nem percebe, essa pessoa faz é brigar, porque ela não aceita isto. Só que essa é a realidade. Quando a pessoa vê, percebe, no caso do pai desse jovem aqui, é bom, porque aí já leva direto para Jesus, vai lá na igreja, pastor, ora pelo meu filho, pastor, meu filho está assim, eu sei que é um espírito mau, eu trouxe ele aqui porque eu creio que Jesus ele liberta, aí é muito bom. Mas quando a pessoa não percebe, não detecta, quando a pessoa ela não tem o discernimento, quando isso acontece, aí é terrível. A pessoa vai assim, toda a sua vida ela continua assim, até morrer, com o espírito mal atuando no seu corpo, e nada faz, porque ela não entende, não percebe que é um espírito mal. Ei, o nosso Senhor hoje, Ele nos reúne aqui para trazer esse esclarecimento, essa revelação. Um espírito mau, ele não age no corpo de uma pessoa apenas lhe fazendo debater, espumar pela boca, gritar ou enlouquecendo, saindo pelas ruas. Não, o espírito mau, ele trabalha camuflado na vida de muitas pessoas, através do vício, da prostituição, enfim. E assim, meu amado irmão, ele quer que a pessoa não perceba que ele está lhe dominando, ele quer que a pessoa não perceba que é ele que está agindo, ele quer que a pessoa não entenda, porque não entendendo, não toma nenhuma atitude, não entendendo, não vai buscar socorro em Jesus Cristo. Mas uma vez a pessoa entendendo, percebendo que é um demônio, um espírito mau, ela não tem outro lugar para ir. Até um leigo sabe, ele corre para a igreja, vai buscar Jesus, para Jesus curar e libertar, irmão. Jesus de fato fez isso. Você vê o que diz o pai daquele jovem, versículo 38.
E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma, e de repente clama, e o despedaça, até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. Agora o interessante é o que ele vai dizer para Jesus agora. Versículo 40. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. O homem primeiro veio nos discípulos de Jesus, mas os discípulos de Jesus nada puderam fazer. Talvez tenham tentado, mas o espírito mau não se submeteu a eles. Por quê? Não eram discípulos de Jesus? Não viviam com Jesus? Eu vou dizer por quê. Primeiro, a fé deles ainda não era suficiente para expulsar o espírito mau. Segundo, não tem fé, não tem autoridade espiritual. Eles não tinham autoridade para expulsar o espírito mau. Terceiro, eles estavam com Jesus, mas não tinham ainda o Espírito Santo. Eles ainda não tinham o Espírito Santo. Depois da morte e ressurreição e subida de Jesus para o Pai, é que eles receberam o Espírito Santo. Depois que receberam o Espírito Santo, se encheram de fé, ousadia, autoridade, aí eles começaram a expulsar demônios. Mas aqui, o homem chegou: ajudem aqui, meu filho está possuído por um espírito mau. Mas eles, ainda que tenham tentado, não teve êxito, não tiveram êxito. E aí vem para Jesus: Jesus, eu fui lá nos discípulos e eles nada puderam fazer. Aí Jesus repreende os discípulos e em seguida liberta aquele filho da ação maligna daquele espírito mau. Versículo 39. Eis que um espírito o toma, e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. Versículo 40. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Trazei-me cá o teu filho. Versículo 42. E quando vinha chegando, o demônio o derribou e o convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. Versículo 43. E todos pasmavam da majestade de Deus. Então o demônio que fez um mover tão terrível naquela família atormentou aquele jovem e também o pai daquele jovem, provavelmente irmãos que ele pudesse ter, mãe que certamente tinha. Toda aquela família era atormentada, destruída por causa daquele espírito maligno que estava atuando no corpo, na vida desse jovem. Mas quando chegou diante de Jesus Cristo, ainda que o demônio tenha convulsionado, ainda que o demônio tenha se agitado, ainda que o demônio tenha gritado, mas não há demônio que possa suportar o poder do nosso Deus. Não há demônio que possa suportar a unção do nosso Deus. Não há demônio que possa suportar. Uma vez Jesus Cristo, ele agindo, certamente o demônio, ele sai, bate em retirada, cai por terra, porque
porque não há demônio, não há mal. Ainda que fosse uma legião de demônios, uma potestade inteira, os demônios todavia teriam que se submeter à pessoa gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, pastor, diga-me uma coisa: onde é que eu posso encontrar Jesus para que ele expulse um demônio de um parente, de um filho meu? Você não vai encontrar Jesus no endereço A, B ou C. Você vai encontrar Jesus, sabe aonde? Em qualquer lugar que você dobrar o teu joelho e clamar com fé. Você não vai encontrar Jesus Cristo na placa da igreja tal, porque Jesus, ele não mora nesse templo, nem naquele templo da esquina, nem naquela outra igreja. Ele mora em qualquer lugar onde é invocado. Se na tua casa tu dobrar o teu joelho com fé, invocar o Senhor Jesus Cristo, certamente ele lá vai se manifestar e vai neutralizar toda a força, todo o agir de demônios, de espíritos maus, irmão. Aleluia! Olha para quem está ao teu lado e diga: aonde tu orar com fé, aonde tu clamar com fé, Jesus ele vai estar. E o demônio não vai prevalecer. Amém? E o demônio não vai prevalecer. Não há espírito mau ou demônio que possa prevalecer onde o Senhor Jesus está. Diz a palavra: e quando vinha chegando, versículo 42, o demônio o derribou e convulsionou, porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essa palavra, que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. Jesus já se antecipava e anunciava: daqui a pouco vocês é que vão fazer isso, porque daqui a pouco serei entregue para ser crucificado, morrerei, ressuscitarei, subirei, e é vocês que vão realizar esta obra. Mas eles não entendiam nada ainda. Amém? Eram crentes cru. Já ouviu falar crente cru? Pois é, eles não entendiam nada ainda. Depois eles foram entender tudo isso. Amém, pessoal? Mas o que eu quero que você entenda é que os demônios existem, e eles agem, eles atuam, e eles não brincam. Tem pessoas que brincam com isso, mas eles não brincam. É o que o Senhor Jesus Cristo ele diz. Eu quero finalizar nesse versículo, João capítulo 10. João capítulo 10, e já vamos finalizar. Capítulo 10 e versículo 10. Jesus Cristo, ele diz assim, João 10 e versículo 10: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Quem é o ladrão, irmãos? O espírito mau, o demônio, Satanás. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim, diz o Senhor Jesus Cristo, para que tenham vida e a tenham com abundância. Então o diabo existe, a sua função é essa, destruir. Mas o Senhor Jesus, ele também existe, e ele veio para neutralizar as obras do diabo e para nos dar vida e vida com abundância. Quantos crê na vida abundância dada por Jesus? Quantos crê na vida abundante que Jesus dá para o homem? Aleluia! Se coloca de pé em nome de Jesus.